Você já deve ter ouvido falar sobre luto no autismo, não é? Mas e sobre as fases desse luto e os tipos de luto? Você já ouviu falar? Você sabe a diferença? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu considero muito importante. Eu quero falar sobre luto. Mas eu não quero abordar o luto como normalmente ele é abordado. Eu quero poder lhe oferecer um outro olhar sobre esse assunto tão importante que é o luto. A gente escuta muito falar sobre o que é o luto e quais são as suas fases, que vai desde a negação de quando se recebe um diagnóstico até a aceitação, que seria o seu marco final. Porém, a gente pouco escuta falar sobre tipos de luto, porque existe mais de um tipo de luto no autismo. E é esse tema que eu queria trazer como ponto principal desse vídeo. Para quem nunca ouviu falar ou sequer sabe o que é luto, eu vou falar rapidamente sobre as fases do luto. Só que é importante deixar claro que a maneira como ele vai se apresentar ou a intensidade com que ele vai se manifestar vai variar muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem nem passar por certas fases e outras podem considerar que sequer vivenciou o luto. Mas em geral, o luto ele começa com a negação do recebimento do diagnóstico. É muito comum nessa fase da negação pensamentos ou falas do tipo, não, isso não é comigo. Que isso, é um absurdo, meu filho, tão lindinho, tão bonitinho, minha menininha, ser autista, jamais. Isso é coisa de médico que quer roubar dinheiro da família. Que absurdo isso que você tá me falando, meu filho não tem autismo. Nessa fase de negação do diagnóstico, com a menor das suspeitas, é muito comum se buscar desculpas. Não, é só o jeitinho dele, ele é uma criança tímida, ele não gosta de brincar com os outros. Ele puxou aquele parente meio estranho da família, tá lembrado? Nisso, os pais meio que vão esperando e deixando o tempo passar para ver se o filho vai mudar e se ele vai se comportar de maneira diferente, se ele vai evoluir. O problema dessa fase inicial do luto é que ela pode fazer com que o tratamento ele demore a iniciar, então ela pode atrasar o início do tratamento e fazer com que o seu filho perca fases importantíssimas de desenvolvimento. Normalmente, lembrando que não é regra, mas normalmente depois dessa fase de negação vem alguma coisa parecida com a raiva. Começam a surgir pensamentos que não são legais e às vezes até acusações. Isso não é justo. Por que isso está acontecendo comigo? Isso só pode ser hereditário e é coisa da sua família. Por que isso tinha que acontecer na minha vida? O que eu fiz para merecer isso? Por mais que alguns não compreendam bem esse sentimento, é necessário reconhecer que ele existe, é legítimo. Isso acontece porque a gente precisa entender que o ser humano ele vive de idealizações. E quando qualquer circunstância foge do previsto e faz com que lhe tire a possibilidade de realizar aquilo que ele idealizou, então vem um grande sentimento de frustração e junto pode vir também o sentimento de raiva. Após passar esse momento de raiva, o pai ou a mãe ele passa a achar que ele é capaz de resolver de qualquer maneira. Ele vai tentar resolver o problema de qualquer forma, da sua forma como for. Vai começar a surgir pensamentos do tipo: eu faço qualquer coisa para que isso seja resolvido. Você fica no meio entre a angústia da dúvida de não saber como resolver e do pouco conhecimento sobre o assunto. Você já sabe que o diagnóstico está ali, ele é real. Você sabe que vai ter que enfrentar dificuldades, mas você acha que pode encontrar métodos que prometam milagres e que prometam resolver aquele problema da maneira mais rápida possível. Você troca os profissionais, você procura outros médicos, você vai atrás de outras opiniões, você pesquisa novos exames. Você lê sobre possíveis terapias ou tratamentos milagrosos que prometem resolver o problema assim, ó. Você procura e se agarra em qualquer outra possibilidade de caminho que faça aquela sua dor e aquele seu problema sumir por completo. Você não está mais negando, mas você acha que vai ser capaz de encontrar uma fórmula mágica para fazer o autismo simplesmente desaparecer do seu filho ou filha. Só que as dificuldades vão surgindo e você percebe que aquilo tudo é um processo lento. Você planta, cultiva todos os dias, mas a colheita ela vem de médio a longo prazo. Então começa a surgir um sentimento de incapacidade, de achar que não vai ficar tudo bem. E aí você pode entrar em outra fase do luto, que é a fase da depressão. É aquela fase que você tem a sensação de que nada vai ser como antes, que você não vai mais conseguir ser feliz. Você se culpa de tudo, você se sente culpado, você se entristece com tudo que está à sua volta. Você se odeia por isso. Nesse momento é fundamental buscar apoio. Apoio da família, apoio dos amigos, apoio de quem está do seu lado, do seu companheiro, da sua companheira, apoio de profissionais e profissionais inclusive para você, se você achar que está precisando. Não sinta vergonha disso. Porque uma coisa é certa, você vai precisar encontrar soluções para as suas dificuldades. Quando você enfim consegue sair dessa sua zona de conflito emocional,
você vai começar a enxergar as possibilidades e vai aos poucos se libertando desse sentimento de tristeza. Aí você começa a entrar na última fase do luto, que é a aceitação do diagnóstico. Então, os seus pensamentos antigos, eles vão dando lugar a novos pensamentos. Você começa a afirmar que vai dar tudo certo, eu tenho certeza que ele vai evoluir, eu vou dar o meu melhor e eu sei que no final tudo vai ficar bem. Nesse momento, você decide sair do luto e partir para a luta com seu filho. E aí sim começa a vir os resultados e a esperança de que tudo vai ficar bem e que ele vai sim evoluir. Alguns casos de forma mais lenta, em outros até bem mais rápido do que o esperado. Só que você passa a não ter mais pressa. Você oferece todos os meios, todos os estímulos, você estende as suas mãos, mas permite que ele desenvolva no tempo certo. Então o luto, as fases do luto, ela vai desde essa negação do diagnóstico até a aceitação do mesmo. Ele se refere a todo esse processo de como o luto surge, como ele se desenvolve, amadurece e como ele perde a sua força, que seria o término dessa fase. Só que essa parte de fases do luto, muitas pessoas falam sobre ela. E eu disse que o meu foco hoje seria falar dos tipos de luto. Porque existe um tipo, inclusive, que já é bem falado, que é aquele tipo de luto que está relacionado ao filho, à criança em si. Mas para entender afinal o que é o luto, vamos nos fazer a seguinte pergunta. Afinal, o que é luto? Eu falo enquanto mãe, enquanto aquilo que eu senti, mas o luto por si só é um conjunto de sentimentos, de reações que você tem diante de uma perda significativa para você. Essa perda, ela não necessariamente precisa estar associada a algo que de fato deixou de existir ou alguém que de fato morreu, foi embora. Você pode vivenciar esse mesmo sentimento de luto por algo que você tinha grande apreço. Você pode vivenciar a sensação do luto pela perda de um emprego que você gostava muito. Você pode vivenciar os sentimentos e as sensações do luto pelo término de um relacionamento com alguém que você gostava muito. Ou como no caso do autismo, que é o tipo de luto mais falado, você pode vivenciar essas reações e essas emoções de luto pela perda do filho. Mas como assim perda? Parece confuso? Deixa eu explicar. Toda mãe ou todo pai, quando pensa em ter filhos, antes mesmo de o ter, ela já tem toda uma vida projetada para aquele filho. São expectativas, são desejos, são sonhos, são planos. Uma vida inteira está projetada para uma criança que sequer ainda nasceu. Ela vai ser uma bailarina. Certeza que vai tocar teclado melhor do que o pai. Vai ser médica ou advogada, como quase todo mundo da família. Vai ser jogador de futebol porque era aquilo que eu mais queria ser. Ocorre que quando a gente recebe o diagnóstico do autismo, é como se perdêssemos aquela criança idealizada. Afinal, Como é que ela vai ser bailarina se ela é incapaz de ouvir uma música alta? Como é que ele vai ser tecladista ou ela médica se não possui uma boa coordenação motora? Como vai cantar se não consegue falar? Como é que ele vai ser jogador de futebol se ele mal consegue colocar o pé na grama? o diagnóstico do autismo, ele coloca todos esses sonhos em xeque e traz um sentimento de luto profundo pela morte simbólica do filho idealizado. O luto está realizado a sonhos e quando se fala em sonhos, o céu é o limite. Nos apegamos à nossa imaginação e pode ser muito difícil deixar todas essas expectativas para trás quando o diagnóstico do autismo ele vem varrendo e jogando fora todos os nossos sonhos. Então esse é o primeiro tipo de luto, o luto pela morte simbólica do filho perfeito. O luto ele precisa ser respeitado, ele é legítimo, mas ele não pode durar tempo suficiente para atrasar ou atrapalhar o processo de desenvolvimento da criança. É natural passar por essa fase e com o tempo os pais eles vão se reorganizando e às vezes sem perceber já começaram a fazer novos sonhos ou adaptar os sonhos antigos. Porque você passa a compreender que aqueles, na verdade, eram os seus sonhos e passa a permitir que a criança seja capaz de criar os próprios sonhos dela. Mas existe ainda outros tipos de luto que normalmente não são abordados nem comentados, mas eu faço questão de falar aqui para vocês, porque eu vivi um desses lutos e sei da força que ele pode ter na sua vida. Um desses lutos está relacionado à morte do pai e da mãe. Sabe aquele orgulho de pai e mãe diante de uma vida que parece que lhes veio incompleta? Por querer? E a resposta se perde no silêncio, porque não tem resposta. As suas fragilidades emocionais irão desencadear um sentimento de inferioridade, de incapacidade.
de comparação a tantos outros amigos e amigas que também são pais e mães e possuem seus filhos típicos, tidos como perfeitos. Pai e mãe buscam explicações, mas as respostas não são encontradas. Por que eu? Por que eu? O pai se sente pequeno diante da sensação de não ter sido capaz de gerar aquele que seria o seu sucessor, aquele que ele iria ensinar sobre a vida, sobre o mundo, aquele que quando ele estivesse na velhice iria assumir o papel de homem da casa. A mãe, por sua vez, se sente desmerecida e fragilizada, ela se culpa por não ter gerado aquela mulher perfeita, a dona de casa exemplar, a mãe exemplar, aquela que lhe daria os netos perfeitos. A verdade é que a figura do pai e da mãe podem morrer junto com o recebimento do diagnóstico do autismo no filho. Aquela sensação de que tipo de pai ou que tipo de mãe você imaginou um dia ser, ela não existe mais. Assim como aquele filho que você imaginou também não existe. Com quem você iria dançar na festa de formatura agora? Com quem você iria entrar no altar? Cadê aquele avô ou aquela avó que você imaginou que seria? A verdade é que é um luto que ele se apresenta de forma egoísta, porque você chora as suas dores, os seus sonhos que agora foram perdidos. Mas não dá para negar, esse luto existe e está bem aí, na sua frente. Só que você não pode fazer dele um hóspede permanente na sua vida, porque ele te trava e te impede de ver uma saída para a sua tristeza e a sua dor. Existe ainda, não menos importante, um outro tipo de luto, desprezado ainda mais e quase nunca falado. É o luto pela morte da mulher e do homem que existe em você. Porque antes da existência da mãe, existia ali uma mulher cheia de sonhos. Isso não tem como se ignorar. É muito comum várias mulheres se verem diante da própria morte. É como enterrar a si mesma. Você sente como se tivesse perdido a sua própria identidade. A sua vida parece ter acabado, e de certa forma acabou mesmo. Afinal, quantas mulheres não param a sua vida para se dedicar exclusivamente a esse filho? E essa situação pode doer de forma tão intensa a ponto da mulher se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Ela vai ver apenas uma jovem, sem a menor liberdade, sem poder sair, sem poder trabalhar, sem tempo para si mesma, sem poder ir na casa de outras pessoas, de amigo, nas festas, a família toda ir para algum lugar e ela não poder ir, ou ir e simplesmente não conseguir ficar. O diagnóstico pode, dependendo do caso, representar um isolamento total. A vida profissional acaba, a vida social acaba e, em alguns casos, o relacionamento acaba também. E acaba também porque naquele pai, por trás, também existia um homem que morreu junto. Porque antes de ser pai, ele também era homem, com seus sonhos. O homem se sente injustiçado e por vezes rejeitado pela própria mulher que agora só tem tempo para o filho. E ele vê amigos com suas mulheres que não vivenciam daquilo e começa a rolar comparação. E a comparação é a ladra da felicidade. O homem se fecha, se priva e sofre em segredo, porque ainda carrega aquele pensamento antigo de que ele tem que ser forte. O homem evita a mulher, evita a família, ele não quer se envolver. O homem se esconde até perceber que não tem para onde ir. Você não pode se esconder de você mesmo. Você pode sim e deve se redescobrir e fazer as pazes com seu novo eu. Há quem diga ainda que o autismo acaba relacionamentos. E isso pode ser muito verdade se não formos capazes de perceber que o nosso companheiro ou nossa companheira está passando por um desses lutos. E precisamos perceber e respeitar esse momento. O fato é que a falta de conhecimento da existência desses tipos de luto pode exacerbar no casal diferenças que já existiam. E o que já era delicado, com a chegada do recém-diagnóstico do autismo, pode ficar ainda mais delicado. Agora, por outro lado, se o casal consegue juntos encarar esse diagnóstico, perceber se o outro está passando por um desses tipos de luto e juntos se ajudarem e se unirem, oferecendo aí o apoio necessário, essa união ela se fortalece e a partir daí a coisa flui mais fácil. Porque a paciência é o segredo e no final é o amor que vence tudo. Só que a gente precisa focar o nosso amor no caminho e não no final, no resultado, em como vai ser. Porque é no trajeto que a vida acontece. Porque é no caminho e no decorrer das situações cotidianas que a vida se molda, ganha sentido e significado. Então é preciso se permitir viver o novo mundo que vai estar diante de você, dando a Deus aquele filho que nunca existiu e recebendo de braços abertos o seu filho real.
A dor, ela existe, mas o sofrimento, ele é opcional. Eu queria tentar abordar o luto dentro dessa perspectiva que pouco é falado, para te ajudar a perceber quais são as suas reais dores, para que você possa aprender a lidar com elas e superá-las. Porque só nesse processo de autoconhecimento e de amadurecimento que toda essa situação te traz, é que você vai conseguir se restabelecer enquanto homem, enquanto pai, enquanto mulher, enquanto mãe. E dessa forma, junto com seu companheiro ou sua companheira, é que você vai ser capaz de encarar o diagnóstico e agir precocemente para melhorar o desenvolvimento do seu filho. Olhe para você, olhe para as suas dores, seja capaz de reconhecer aquilo que você está sentindo, se redescubra, aceite o seu novo eu e aceite o seu novo filho. E sabe de uma coisa? Esse teu novo filho vai te transformar numa pessoa ainda melhor de quem você é hoje. Você vai ter o privilégio de conhecer de um amor puro e verdadeiro, livre de qualquer interesse e ingênuo por natureza. Aí você vai descobrir que a beleza da vida está nas pequenas coisas e nas conquistas e vitórias do dia a dia. E você vai se perguntar, como é que um dia eu temi e sofri pela existência desse filho? E nesse dia você vai ter a certeza que nenhum outro filho seria tão perfeito para você do que esse que está agora aí, ao seu lado, olhando para você e pedindo a sua ajuda. Eu espero de verdade ter contribuído de alguma forma. E se você acha que o que eu disse pode ajudar alguma outra pessoa que está passando por momentos semelhantes, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu sou Fernanda Leite do Encarando o Autismo e espero te encontrar em breve. Até logo!